Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um assunto bem profundo da palavra, a restauração do tabernáculo caído de Davi. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse tema, né? O apóstolo Tiago cita ele em Atos 15, amém? E eu irei estar trazendo aqui o que estava no entendimento, né, do apóstolo Tiago, ao citar a restauração do tabernáculo caído de Davi. E irei mostrar o que é esse tabernáculo caído de Davi, amém? Os irmãos que não têm ainda ou não conhecem, não têm entendimento ou não conhecem a doutrina das duas casas de Israel, esse vídeo vai ser um pouco complicado de vocês entenderem, se vocês não souberem. Mas, se vocês não sabem ou nunca ouviram falar sobre as duas casas de Israel, esse vídeo, assista a ele, que ele vai despertar a sua curiosidade sobre esse assunto, que é rico na palavra. É uma doutrina que os apóstolos pregavam e ensinavam, principalmente o apóstolo Paulo. E esse tema sobre as duas casas de Israel foi perdido ao longo da história. Mas Deus está trazendo de volta, de novo, sobre a sua igreja, esse assunto que é de suma importância na palavra, que vai trazer muita revelação para você, vai fazer você entender bem melhor a palavra de Deus e principalmente as profecias e também doutrinas que nós temos que seguir. Amém? Então as duas casas de Israel é como se fosse uma chave para você desvendar tudo aquilo que está na palavra de Deus. É como se fosse a espinha dorsal, digamos assim, da palavra. Amém? Então, assista esse vídeo, mesmo que você não conheça as duas casas de Israel, até o final, e se faça perguntas. Amém? Sobre esse tema que é rico. Vai aqui trazer muita mudança para a sua vida e vai desbloquear a sua mente. Amém? E para você que já conhece as duas casas de Israel, esse é um acréscimo. Amém? Esse é um tema muito rico e garanto que vocês vão gostar muito. Irmãos, eu tive que tirar aqui, né, a arrumação que eu fiz no cenário porque estava caindo, mas vamos continuar com o estudo, amém? Agora a gente vai fazer uma leitura, né? Vamos começar por Atos 15, onde esse assunto é tratado primeiramente pelos apóstolos. Vou fazer uma leitura aqui e explicar o texto, amém? Você vê ali que em Atos 15, né, os apóstolos vão fazer uma reunião, porque muitos gentios tinham crido e eles estavam fazendo uma reunião para decidir, né, se os gentios tinham que se circuncidar ou não, amém? Aí, né, eles vão contar as maravilhas, né, que Deus estava fazendo no meio dos gentios, e os fariseus vão falar que eles tinham que se circuncidar, né, para assim poderem serem salvos e guardarem toda a lei de Moisés e serem salvos. Amém? Mas vamos ler aí esse discurso dos apóstolos. Atos 15, a partir do versículo 7, né? Vamos lá. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece o corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não lhe estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus quando sobre a servis, né? Irmão, deixa eu só colocar aqui o óculos. Meu óculos quebrou, eu tô tendo que usar esse aqui de camelô, tá? Mas é horrível para mim ler ainda mais à noite, irmãos. Deixa eu continuar lendo aqui. Não reparem aí o óculos não, tá? Que é um modelo até feminino, é da minha noiva.
E está todo remendado também. Vamos lá. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem a nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram, né? Você vê aqui que Pedro vai falar sobre os gentios. Amém? Que Pedro está combatendo a questão dos gentios se circuncidarem. E olha agora o que o apóstolo Tiago vai tratar sobre essa questão dos gentios. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de lhe constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha só. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecida desde os séculos. Olha só que interessante, né? Aqui o apóstolo Tiago, né, apontou para os profetas, falando da reedificação do tabernáculo caído de Davi, né? Então, você vê que ali eles estavam discutindo sobre a questão da circuncisão ou não dos gentios. E o que é isso, né? A gente tem que se fazer pergunta no texto, como eu já falei aqui em outros vídeos. O que isso tem a ver, né, com a chamada dos gentios, né? Você vê que o apóstolo Tiago aplicou esse tabernáculo caído de Davi, a restauração dele, com os gentios fazendo parte dele, né? Que Deus estava ali adquirindo um povo para fazer parte dele, como já estava profetizado. Amém? Não era nada novo, tá? Não era nada novo. Era algo que já estava profetizado. Então nós vamos ter que voltar na palavra de Deus, amém? Para conferir esse entendimento do apóstolo Tiago. Então, irmãos, o apóstolo Tiago, ele citou, né, o profeta Amós, amém? Ele citou o profeta Amós no capítulo 9, versículo 11 e 12, amém? Aí no contexto mais acima, Deus vai começar a falar justamente o que ele falou depois, né? Sobre salvação de gentios, né? No versículo 7 você vê que os filhos dos etíopes, né? Para Deus era como os filhos de Israel, né? É o Senhor falando dos gentios. E olha só o que aqui diz, né? O versículo 11 e 12 do capítulo 9. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, prepararei as suas brechas, levantando-o de suas ruínas. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amém? A restauração do tabernáculo de Davi é conforme os dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Amém? Então você vê que aqui Tiago está extraindo o entendimento dele aqui. E os gentios fazendo parte desse tabernáculo caído de Davi. Amém? E o Senhor que prometendo restaurar como ele era na antiguidade. Amém? Então, para você entender o que é esse tabernáculo caído de Davi, você tem que recorrer, né, ao período de Davi e meditar ali no contexto de vida de Davi para ver o que ele fez, né, para saber o que tabernáculo é esse caído de Davi. E quando você volta, né, lá na palavra, onde você medita ali nas coisas que Davi fez, você vê a maravilha,
né, que foi esse servo do Senhor, o rei Davi. E você, quando você entende isso, medita, né, nas coisas que Davi fez, você vê o porquê que o Senhor utiliza tanto Davi para falar, né, do Messias, né? Creio que os irmãos já tenham na cabeça, no entendimento, que Davi é uma figura do Messias, amém? Além do Messias, né, se levantar da raiz de Davi, né, que tem que ser da tribo de Judá, ele foi uma figura do Messias, mas digamos assim que ele foi uma figura máxima, né, do Messias, a maior figura do Messias. Por isso que Deus fala que ele é um homem segundo o seu coração. E nós vamos estar, né, entendendo isso agora, né? A gente pode conferir isso, né, no profeta Ezequiel, né, como o Senhor ali pega o Davi e coloca ele como uma figura do Messias. Vamos lá conferir Ezequiel agora. Então, irmãos, olha só o que diz em Ezequiel 34, a partir do verso 11. Vou ler do 11 ao 16 primeiro. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-lo-eis dos povos, as congregarei dos diversos países, introduzireis na sua terra, apacentá-lo-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-lo-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Então você vê, irmãos, né, que essas palavras mesmo aqui foram ditas por Jesus, né, nos evangelhos, né, o Senhor nos chamando de ovelhas, e aqui está dizendo, né, que o Senhor mesmo que vai apacentar elas, né, o Senhor Deus que vai apacentar elas nos montes de Israel, amém? Mas olha só o que vai continuar dizendo aí, agora no verso 22. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapinas, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e eles a apacentará, o meu servo Davi, e a quem apacentará elas lhe servirá de pasto. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio deles. E eu, o Senhor, o disse. Amém? Olha que maravilha, irmãos, né? Você vê, né, que o Senhor, né, vai suscitar o servo Davi, né, para apacentar as ovelhas de Deus. Amém? Aqui você, como os irmãos já sabem, é Davi sendo uma figura do Messias, né? Porque o Senhor diz: eu sou o bom pastor. Amém? Então, assim como Jesus diz: eu sou o bom pastor, Davi aqui está sendo uma figura, né, do Messias. Esse Davi aqui é Cristo. Amém? Então, por esse texto você vê que Davi é uma figura do Messias. Amém? Então, Davi, né, vai fazer coisas grandiosas. Amém? Que vai prefigurar atos de Cristo. Então, irmãos, nós vamos verificar agora que toda vontade é essa, né, que o servo Davi fez, né, que o rei Davi fez. E que ali ele trouxe coisas grandes, né, que profetizavam o futuro, coisas que Cristo iria fazer no futuro. E que isso tem a ver o quê? Com os gentios sendo participantes desse tabernáculo caído de Davi. Ou seja, os gentios fazendo parte de Israel. Amém? Vamos ler agora 2 Samuel, amém? No capítulo 2, do 1 ao 4 primeiro. Olha só o que vai acontecer aqui, né? Antes eu vou dar um panorama aqui. Aqui o rei Saul já tinha morrido, né?
vocês devem conhecer mais ou menos a história bíblica, amém? O rei Saul já tinha morrido e Davi foi constituído rei. Mas você vê, a gente vai ver aqui, né, no texto que primeiramente ele vai ser constituído rei só sobre Judá, amém? Sobre a casa de Judá, não sobre todo Israel, as 12 tribos. Olha só que interessante isso, amém? Vamos ler aqui a partir do verso 1, no capítulo 2. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a algumas cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também suas mulheres, a Ionã e a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nebal, o Carmelita. Irmãos, só nesse verso aqui, né, para quem conhece as 2 casas de Israel, amém? Já tem grandes revelações, né? Você vê que ali Davi tinha 2 esposas, as 2 casas, amém? Uma jezreelita, né? Os irmãos aí que entendem, né, sobre as 2 casas de Israel sabem o significado, né, de Jezreel, que está no profeta Oséias. O dia que Deus semeia, Deus semeia, né? Jezreel significa Deus semeia, amém? E você vê que tem uma outra esposa, viúva, amém? É uma figura ali das 2 casas de Israel, essas 2 esposas. Para os irmãos que conhecem, já sabem o que eu estou falando. Mas quem não conhece, continua acompanhando, que você vai ver que grandes coisas ricas são essas que o rei Davi fez, amém? Vamos continuar lendo. Fez Davi subir os homens, e estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi que os homens de Jabes Gileade foram quem sepultaram a Saul. Então, irmãos, você vê que primeiramente, né, Davi, ele foi constituído rei primeiramente sobre Judá, né? E quem conhece, né, um pouco a história bíblica, né? Vou falar aqui também para quem não conhece as 2 casas, mas quem conhece um pouco a história bíblica sabe que o reino de Israel ele foi dividido depois do reinado de Salomão. Isso foi pela própria vontade de Deus. Amém? Isso está em 1 Reis 11. Amém? Então, ali Deus dividiu o reino de Israel pela sua própria vontade. E isso, né, Deus não fez à toa. Amém? Você vê que depois, ao longo da história, Deus nunca mais uniu o seu reino. Amém? Quem conhece a história, tá? Para quem não conhece, eu estou falando agora. Deus nunca mais uniu o seu reino. Então, o reino de Israel foi dividido justamente em casa de Judá e casa de Israel. Amém? Então, quem ficou como governante sobre a casa de Judá foi um judeu. Deus instituiu sobre a casa de Judá um judeu, né? E ali, sobre a casa de Judá, ficou Benjamim e alguns levitas, porque o templo estava em Jerusalém. Amém? Na época da divisão das 12 tribos. E se restaram 10 tribos. Amém? Que posteriormente, né, elas foram reinadas por Efraim. Deus colocou Efraim como governante da casa de Israel. Amém? Então, por isso, muitas das vezes, né, para quem não tem o conhecimento, eu vou falar agora, que quando Deus profetiza nos profetas sobre a casa de Judá e sobre a casa de Israel, é justamente sobre isso. Muitos textos nos profetas vai estar falando sobre casa de Judá e Efraim. Então Deus está profetizando sobre essas 2 casas. Isso são as 2 casas de Israel. Amém? O reino se dividiu em 2 casas. E para quem conhece as 2 casas de Israel sabe que isso não foi à toa. Deus não faz nada à toa. E Deus justamente colocou um efraimita, né, como governante sobre a casa de Israel para anunciar coisas futuras, para cumprir, né, a profecia que estava em Gênesis 48. Amém? Que Efraim, o filho de José, que
Jacó ali tomou ele para si, em Gênesis 48, né, para fazer parte de Israel, né, na bênção ali profética de Jacó sobre Efraim. Eles tinham a bênção, Jacó fez coisas ali inspirado pelo Espírito de Deus e colocou uma bênção profética sobre Efraim para ele se tornar a plenitude dos gentios. Amém? Então, você vê que o reino de Israel, né, ao longo da história, ele não se unificou mais. Amém? Depois dessa divisão do reinado de Salomão. Eu estou dando aqui esse panorama para quem não conhece as duas casas, amém, irmãos? Então, quem conhece, tenha paciência e acompanha o estudo, que isso aqui é acréscimo para quem conhece as duas casas também. Então, as 10 tribos, né, elas foram rejeitadas, você vê isso no livro de Oséias, amém? Mas com promessa de voltarem. Então, as 10 tribos, quando elas foram rejeitadas, elas foram espalhadas pelas nações, pelo reino da Síria, pelo reino assírio. Amém? E nunca mais elas voltaram, elas se espalharam pelas nações. Amém? Então, você vê que isso também é algo profético. Tá? Esse espalhada justamente daquela casa de Israel que tinha por cabeça Efraim para se tornar plenitude dos gentios, né? Isso é algo profético, eles se espalharem pelas nações. Amém? Só estou falando isso para vocês terem isso na mente, para quem não conhece. Então você vê que aqui também o reino de Israel estava dividido. Amém? Então quem seguiu só a casa... quem seguiu a Davi foi só a casa de Judá. Amém? Então vamos continuar lendo aí para vocês verem, né, terem um entendimento, né, do que Davi, o que vai acontecer agora nesse contexto aqui de vida de Davi. Amém? Então vamos continuar lendo aí no capítulo 2 de 2 Samuel. Olha o versículo 8. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e a todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos sobre a casa de Judá. E reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Então você vê aqui que o reino de Israel estava dividido. Amém? E quem reinou, né, sobre o resto das tribos, momentaneamente, foi Isbosete, filho de Saul. Amém? Não foi todo Israel, primeiramente, que reinou sobre a casa, todas as 12 tribos, digamos assim. Então, irmãos, Isbosete posteriormente vai morrer. Amém? Vocês leiam aí em casa do capítulo 2. Né? Eu vou dar um pulo agora para o capítulo 5. Tá? Vocês leiam aí todo o contexto em casa, se vocês quiserem. Vou estar fazendo um resumo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou ler agora o capítulo 5. Amém? Que agora vai acontecer algo que Davi vai estar fazendo. Amém? Vamos ler aí. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom. Falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. E reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses em Jerusalém. Reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Né? Você já vê aqui idades proféticas, né?
sobre a questão aqui de Davi, né? Então você vê, irmãos, né, que Davi, ele unificou aqui as duas casas. Ele fez uma unificação das duas casas. Amém? O reino de Israel estava dividido, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre só a casa de Judá. E depois da morte, né, de Esbozete, ele fez aliança com as outras tribos e unificou o reino de Israel. Amém? Quem já entende sobre as duas casas de Israel já vai estar entendendo o que eu estou falando aqui. Amém? Essa unificação dos reinos, do reino de Israel que estava dividido. Amém? Mas vamos continuar lendo para saber mais o que Davi fez para ele ser assim a figura máxima, né, digamos assim, do Messias, as coisas que ele fez. E isso tudo aqui faz parte da restauração do tabernáculo caído de Davi. Isso que eu estou lendo aqui agora e falando com os irmãos, esse é o tabernáculo caído de Davi que Tiago citou lá em Atos 15. Amém? Vamos ler agora, irmãos, o versículo 6, né? Olha só, aí do capítulo 5. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repreenderão. Né? Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Olha só que maravilha, né? Vamos dar um pulo aí no verso 9. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Lá Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então, logo após Davi unificar as duas casas que estavam divididas, amém? O reino de Israel que estava dividido, ele tomou, né, Jerusalém, que rejeitava ele, amém? Tinha um povo ali que rejeitava ele, mas ele tomou e edificou Sião, amém? Você vê, quem é leitor constante da Bíblia, quem já tem também, né, a doutrina das duas casas de Israel na mente, já sabe do que eu estou falando, amém? Ele estabeleceu Sião aqui. E quantas promessas há nos profetas, né? Quantas profecias há de que Deus falando que vai habitar no Monte Sião. Amém? Que o Messias vai reinar no Monte Sião. Amém? Então aqui foi estabelecida essa cidade de Davi. Então isso que faz parte do tabernáculo caído de Davi. Então, depois de Davi, né, unificar o reino de Israel que estava dividido, né, e estabelecer a cidade de Davi, o Monte Sião, agora ele vai pegar a arca da aliança que não estava em Israel na época. Amém? E ele vai trazer a arca da aliança de volta para Israel. Amém? Os irmãos que conhecem sabem do que eu estou falando. Então, Davi vai pegar a arca da aliança, né? E vai se alegrar ali, tá o povo alegre. E, de repente, né? Ali acontece algo. No capítulo 6 aí, né? Uzá foi querer não deixar a arca da aliança cair, né? E a ira de Deus se acendeu contra ele, né? Então Davi temeu ali a Deus, né? Com esse ato. E ele deixou a arca da aliança na casa, né? De Obed-Edom. E deixou ali por 3 meses, né? Então Davi, né? Viu que esse ato, né? De que eles estavam fazendo ali ainda não estava certo. Então Davi deixou ali momentaneamente a arca na casa de Obed-Edom, né? E esperou um tempo, deixou ali 3 meses. Então, olha só o que vai acontecer, né? No versículo 12, aí do capítulo 6. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus, né, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Amém? Olha só. Você vê que é só agora que a arca vai vir para a cidade de Davi. Amém? E quando essa arca vir para a cidade de Davi, olha só o que vai acontecer. Sucedeu que quando eles levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos e sacrificavam bois, carneiros cevados. Amém? Então Davi começou a sacrificar ali bois e carneiros cevados. E olha só o que Davi vai fazer agora. Amém? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então, olha só, irmãos. Davi, né? Creio eu, minha interpretação desse texto, né? Momentaneamente ali, ele deixou, né? Trouxe a Arca da Aliança de um jeito errado. Depois trouxe, para mim ele pegou esse tempo, né? Que a Arca da Aliança estava ali na casa de Obed-edom e começou a meditar na lei de Deus. Amém? E ele meditando na lei de Deus, né? Ele pôde entender a verdadeira vontade de Deus. Amém? Ele conseguiu entendimento do que estava na lei de Deus. Amém? E ali ele já trouxe a Arca da Aliança sacrificando carneiros. E olha só o que ele faz agora. Ele coloca uma estola sacerdotal. Uma coisa que não era lícito para quem não fosse da tribo de Levi. E essa estola sacerdotal, ela só era colocada em um período. Quem conhece as festas já sabe o que eu estou falando. Amém? Quem conhece as festas sabe que essa estola sacerdotal, ela só é colocada no dia da expiação, que é a sexta festa. Amém? Então, aquilo ali, a Arca da Aliança já estava ali, onde era feita, né, a expiação dos pecados. Amém? Davi sacrificando, né, bois e carneiros. Amém? E com uma estola sacerdotal, coisa que não era lícito para quem não fosse da tribo de Levi. Amém? E olha só, né, o que diz em Levítico 16, né? Aqui vai dar detalhes, né, para confirmar que eu estou falando, que essa estola sacerdotal só era colocada no dia da expiação. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando chegaram diante do Senhor. Amém? E morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário a todo tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Né? Então, os sacerdotes não poderiam entrar a todo momento ali, adentrar o véu, onde estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Amém? Então, eles não poderiam entrar ali a todo momento. Amém? E olha só quais eram as condições para eles poderem entrar nesse véu, né? Era só em um momento, no dia da expiação, que eles tinham que fazer isso. Olha só. Porque eu apareço numa nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá de uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne com água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação de pecado e um carneiro para o holocausto. Então, aqui o Senhor está dando, né, ordenanças, né, para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, né, daquela época, que isso aqui era para o dia da expiação, entendeu? Então, aqui, num contexto que Davi está montando, né, nesse dia da expiação, né, que é a sexta festa, com a estola sacerdotal, o que Davi está fazendo aqui? Ele está se tornando, né, um sumo sacerdote,
Ele está sendo uma figura aqui de Cristo, um sumo sacerdote da tribo de Judá. Davi meditou na lei. Ele foi no Êxodo e conferiu a passagem que Deus fala que queria fazer das 12 tribos um reino de sacerdotes. E ele entendeu, né, que para você ser um sacerdote diante de Deus, você precisa estar em obediência aos mandamentos, ao qual Deus falou com sua boca, os 10 mandamentos. Coisa que não foi parar no coração do povo. Coisas que eu já falei antes, em vídeos antigos meus. Isso aí já é um outro tema. Mas está ligado com isso aqui. Amém? Davi ali entendeu a lei. E ele foi aqui, Deus o constituiu um sumo sacerdote da tribo de Judá. Coisa que estava profetizada ali no Salmo 110. Amém? Que haveria de se levantar um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele seria um sacerdote para sempre. Quem você acha que é esse? A qual o escritor de Hebreus também cita. É Cristo. Então olha as coisas que Davi fez nesse tabernáculo dele. Amém? E olha o que o texto vai continuar dizendo. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Milcal, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando, dançando diante do Senhor, desprezou em seu coração. Introduziu a arca do Senhor e puseram em seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E trouxe-lhe o holocausto. Olha, Davi que fez o holocausto. Davi que fez holocaustos. Amém? E este trouxe holocausto, né? E ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo. Olha só, Davi fazendo coisas que só eram lícitas a um sacerdote. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cada um, o bolo do pão, né, da oferta pacífica. Isso está em Levítico 7, tá? Ali vocês depois conferem, Levítico 7, a partir do 11, como eram feitas as ofertas pacíficas, amém? E todo o povo estava comendo, né, daquelas ofertas pacíficas, né, do bolo, do pão, um pedaço de carne, né, dos holocaustos. Então se retirou todo o povo, cada um foi para sua casa. Então você vê que ali Davi fez a vontade de Deus que estava lá testemunhada em Êxodo, amém? Ele se tornou sumo sacerdote da tribo de Judá e constituiu um reino de sacerdote, pois ele fez todo o povo obedecer à lei de Deus. Então olha só as coisas maravilhosas que estão testemunhadas aqui nesse tabernáculo, né, caído de Davi, e que Tiago citou lá em Atos 15. E que quem vai fazer isso? Quem você acha que vai fazer isso tudo, né, desse tabernáculo caído de Davi? Você vê que Davi uniu as duas casas que estavam separadas, edificou a cidade de Davi, Sião, né? E se tornou um sumo sacerdote da tribo de Judá, né? Coisas que só o Messias vai fazer, amém? E olha só, né? O que vai dizer, né, para quem não conhece, né, agora as duas casas de Israel, amém? Eu vou deixar aqui um acréscimo. Vamos para Ezequiel 37. Vamos ler a partir do verso 15. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, né? Depois toma um pedaço de madeira e escreve nele para José. Desculpe, irmãos. Toma um pedaço de madeira e escreve para José, pedaço de madeira de Efraim. Né? A minha tradução aqui também é estranha, está escrito isso, mas vamos continuar lendo aí. E para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta, né, os dois pedaços, um ao outro, e fazes deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Né? Então você vê aí que a profecia de Ezequiel já começa, né, com Ezequiel sendo chamado de filho do homem. Quem se chama de filho do homem, né?
Então Ezequiel aqui está sendo uma figura de Cristo. Amém? Então você vê que esse filho do homem vai juntar justamente aqui, né? A vara de Judá, a vara de Efraim. Amém? Sendo que aqui nesse tempo da profecia de Ezequiel, Efraim já estava dispersa entre as nações. Ou seja, aqui é uma volta de Efraim se juntando à vara de Judá. E aqui está mostrando quem vai fazer isso. Amém? Então, quem vai fazer isso é quem? É o Messias, o Filho do Homem. Amém? Na sua vinda. E para quem não conhece, né, as duas casas, se faça a pergunta, né, nessas profecias que tem. Procure saber sobre as duas casas de Israel. Esse é um tema rico. Amém? Que vai abrir a sua mente. E olha só o que vai continuar dizendo em Ezequiel. Vamos agora para o verso 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim. Efraim é a plenitude dos gentios, que eu já falei aqui. E das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço. E se tornarão apenas um na sua mão, né? Paulo cita isso aqui em Efésios, tá, irmãos? Que Cristo, né, unificou, né, os dois povos que estavam separados, amém? Tem esse assunto em outros vídeos meus, né? Procurem aí no canal. Paulo cita isso aqui em Efésios, amém? Verso 21 agora. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha só que maravilha que Deus está trazendo aqui nessa profecia, né? Mostrando que os filhos de Israel estão espalhados entre as nações. Quem você acha que são esses filhos de Israel? Amém? Aqui é Efraim espalhado entre as nações, se tornando a plenitude dos gentios. Então, quando você crê no Messias, né, Deus está restaurando esse tabernáculo caído de Davi, que o apóstolo Tiago cita em Atos 15. Os gentios fazendo parte desse tabernáculo caído de Davi. Amém? O Efraim, plenitude dos gentios espalhado entre as nações, se unindo à vara de Judá, judeus e gentios, sendo unificado pelo Filho do Homem, o Messias. Coisas que Davi fez e Deus deixou profetizado, que estava no tabernáculo caído dele. E para finalizar, verso 24. O meu servo Davi, olha só, o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Quem disse que era o nosso pastor, né? Hein? Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e filhas e seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Maravilha, glória a Deus, né? As promessas de Deus são maravilhosas e a palavra de Deus é mais maravilhosa ainda. Então você vê que isso tudo faz parte desse tabernáculo caído de Davi, que o apóstolo Tiago aplicou para a chamada dos gentios. Amém? Se façam perguntas, irmãos. Olha que coisas maravilhosas tem na palavra de Deus. Isso tudo vai trazer coisas maravilhosas para a sua vida. Entendimento sobre a palavra de Deus, sobre a tua vida. Profecias sendo desbloqueadas na sua mente. Amém? Então, fiquem com esse estudo maravilhoso aí que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês. E que isso possa edificar cada vez mais a sua vida. E busque conhecimento da palavra de Deus. Tem coisas maravilhosas que Deus está restaurando, que estava na época dos apóstolos,
eram ensinadas, né, para a igreja que estava na época dos apóstolos. E Deus está restaurando agora, nos últimos dias, para que seu povo esteja o seu entendimento restaurado, para que possa assim profetizar, né, os últimos dias com sabedoria. Amém? Que os irmãos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta vocês estejam fazendo aí, façam comentários, amém? Desculpe. Estejam curtindo aí também o vídeo. Eu não sou muito de ficar pedindo para curtir, compartilhar, né? Mas se o estudo está edificando vocês, trazendo bom conhecimento para vocês, que vocês curtam, compartilham, amém? Para que mais irmãos assim possam ser alcançados, amém? Eu não busco aqui crescimento, monetização, nada disso. Só busco aqui espalhar a palavra de Deus, amém? Fiquem na paz e até um próximo estudo.